Você sabe identificar sinais da dependência emocional? Hoje é um assunto que todo mundo fala o tempo inteiro. Parece que tá todo mundo livre disso, né? Dos relacionamentos tóxicos, da dependência emocional. Mas esse é um assunto muito delicado e às vezes muito sutil. As coisas mais grotescas, né? Como a violência, o abuso, para a gente pensar nas relações tóxicas, elas são mais fáceis, mais claras da gente entender. Mas tem algumas sutilezas é, que estão muito no nosso íntimo, né? E que a gente precisa se observar, porque às vezes, meio mascaradamente, a gente vai entrando de novo nessa repetição, né, da dependência e dos relacionamentos abusivos, de uma certa maneira. E não só abusivo do outro conosco, mas muitas vezes da gente com o outro. Quando você se relaciona com alguém, você consegue perceber quem está no centro dessa relação? Quem está no centro do seu centro? Quando a gente se relaciona com outra pessoa e a gente já tem esse hábito da dependência emocional, é muito comum que a gente coloque a outra pessoa no centro da relação. E quando a gente se relaciona, o movimento que a gente vai precisar perceber é exatamente quem está nesse centro. Quando a gente coloca outra pessoa aqui nesse centro, a gente começa a orbitar essa pessoa. E por ter colocado ela no centro, a gente passa a exigir muito dessa pessoa. Então a gente exige que ela nos satisfaça, porque já que eu te coloquei no centro daqui, no mínimo que você tem que fazer é tudo que eu quero e do jeito que eu quero. E aí isso se baseia num relacionamento de dependência, da mesma maneira que de repente a outra pessoa também pode estar te colocando lá no centro dela, né? No centro da relação. E isso aí sempre vai dar ruim. Então, alguns sinais importantes para a gente entender da dependência emocional é quando você deixa de se cuidar, ou na verdade talvez você já não está se cuidando há muito tempo, né? Você já não está habituado mais com isso, com esse movimento de se cuidar. Então, outra pessoa tá lá e você quer cuidar dessa pessoa como se você estivesse cuidando de você. Então você deixa de entregar isso para você mesmo, o teu tempo de qualidade, de cuidado, de descanso, de paz, e você atribui tudo isso ao outro que você colocou lá no seu centro para que ele te ofereça ou ela te ofereça tudo isso que você não está conseguindo oferecer para você. Então, é muito importante a gente perceber esse movimento. Se pergunta, quem está no centro do seu centro, né? Faz aqui, ó, duas bolinhas, uma externa, uma interna. Quem está aqui no centro do seu centro? Quando a gente tira a pessoa, né, que você está se relacionando desse lugar e se coloca nesse lugar, o nível de exigência em relação ao outro diminui muito. Né? O outro pode te oferecer só o que ele tem para oferecer, porque você está se oferecendo aquilo que é primordial. O olhar para você mesmo. Você não precisa tanto que o outro te veja, porque você está se vendo. Esse movimento de tirar o outro do centro e se colocar no centro, ele é um movimento essencial para que a gente possa cuidar das nossas dependências emocionais. E aviso, não é porque por um momento eu consegui me colocar no centro que eu consigo me sustentar aqui facilmente. Isso continua sendo um exercício. Eu vou precisar continuar nessa percepção para que eu fique aqui. Volta, volta, volta. Me coloquei. E a gente vai até que esse lugar de estar no centro esteja confortável e a gente pare de querer colocar outra pessoa nesse lugar. De toda maneira, então, entender sobre dependência emocional parte do princípio de que você tem que cuidar de você, de que a gente tem que cuidar da gente, de que eu tenho que entender que eu tenho que me priorizar. E isso não é egoísmo. Eu tenho que cuidar de mim para que eu consiga me relacionar com o outro de maneira saudável, sem querer sufocar o outro, sem querer derramar o caminhão de exigências em cima dele, que na verdade eu é que deveria estar fazendo isso comigo e não consigo, tá bom? Então, se olhar para que a gente entenda e para que a gente possa ter uma relação mais saudável, primeiramente com a gente e em consequência do outro, né? Não tem aquela história das duas metades da laranja, né? Não, vamos ser duas laranjas inteiras, né? Eu no meu centro e aí eu tô me orbitando e outra pessoa lá também no seu centro se orbitando e aí a gente pode só
compartilhar coisas aqui legais. Um beijo.